Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a viagem da corte portuguesa, de toda a corte, as 15 mil pessoas que se deslocaram de Portugal em direção ao Brasil. Como que transcorreu essa viagem, o que a gente tem aí de relatos, né? E vou falar também que Brasil essa corte encontrou no momento da sua chegada aqui, né? Veja bem, a viagem foi muito, vamos dizer assim, muito turbulenta, né? Exatamente pelo fato de que, primeiro, os navios eram sem nenhuma ventilação, não possuíam nenhuma ventilação. Diz Laurentino Gomes que eram verdadeiras saunas flutuantes, né? Além disso, a alimentação também bastante precária, né? Uma alimentação fundamentada em biscoitos, repolho azedo, azeite, lentilha, carne salgada, bacalhau e dentre outras coisas, né? Segundo relatos, os depósitos onde eram armazenados esses alimentos eram muito sujos, né? Onde ali passeava o tempo todo baratas e ratos, né? A água também era terrível, né? Apodrecia com muita rapidez, era uma água carregada de fungos e bactérias, de maneira que, devido a essa qualidade da água, da má qualidade da água, né? A maioria dos viajantes faziam uso da cerveja quente, né? Muito bem. Nós vamos ver também as doenças onde esses viajantes foram vitimados. Uma das doenças que mais se espalhou entre os viajantes foi o escorbuto. O escorbuto é uma doença provocada pela ausência de vitamina C, né? E os sintomas dessa doença são febre, dores horrorosas no corpo, né? E também necrose na gengiva e queda dos dentes. Então, essa doença também causou assim, um certo pânico em em todos aqueles que estavam sendo transferidos, né? Em toda a população viajante. Além do escorbuto, também o tifo, que é causado pela ausência de higiene, né? E também pelo acúmulo de bactérias e fungos na alimentação. Houve durante a viagem uma epidemia de piolho, né? Durante essa epidemia, as mulheres principalmente foram obrigadas a cortar os cabelos bem curtos, foi proibido o uso de peruca, né? E além disso também, esse grupo populacional fica bastante exposto, inclusive existe um relato interessante de que quando os navios aportaram tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro e que vários grupos populacionais brasileiros, né, daqui do Brasil, foram recebê-los no porto, as mulheres brasileiras achavam que o cabelo curto era moda na Europa e houve assim uma febre de cortar cabelo aqui no Brasil nesse período. Muito bem. Não se sabe ao certo o motivo, mas o navio que trouxe, né, Dom João, o príncipe regente, ele mais ou menos mais 1.000 pessoas, aportou em Salvador. Não se tem aí um motivo, né? Por que Dom João, só esse navio aportou em Salvador? Na verdade, para alguns estudiosos, esse desvio do navio do Príncipe Regente em direção a Salvador foi motivado pela intensidade das chuvas que caíram entre 8 e 10 de dezembro ainda de 1807, né? Mas isso não é muito comprovado. Além disso, alegam também que Dom João foi para Salvador deliberadamente, que ele decidiu no meio do caminho, né? E que a sua ida a Salvador era um pouco assim para dar um certo afago à população baiana que estava muito descontente devido ao fato de Salvador ter perdido a condição de capital do Brasil para o Rio de Janeiro já nos finais do século XVIII, né? E também alegam, alguns estudiosos dizem, que Dom João foi a Salvador para ganhar o apoio, né, e a simpatia da população, tanto do norte quanto do nordeste brasileiros. Muito bem, isso aí são suposições, né? Não sabemos ao certo o motivo. O fato é que Dom João permanece em Salvador por 2 meses. Ele chega ali em 22 de janeiro de 1808, né? E já no dia 28 do mesmo mês, ele assina
a Carta de Abertura dos Portos às Nações Amigas, abrindo os portos brasileiros ao comércio estrangeiro, como havia sido combinado no acordo secreto assinado com a Inglaterra lá em 1807, quando eles estavam já preparando a viagem, né? E essa medida foi muito bem recebida, né? Foi recebida com muito entusiasmo, tanto para os comerciantes e negociantes brasileiros, quanto também ela foi muito bem vista na Inglaterra, muito bem recebida pelos ingleses, né? Muito bem, nós vamos ver que além da Carta de Abertura dos Portos, Dom João também vai assinar um documento, né, permitindo a criação da primeira faculdade no Brasil, que é a Faculdade de Medicina da Bahia. E ainda vai revogar ali o alvará de 1785, que esse alvará foi assinado por Dona Maria I, ainda ela no poder em Portugal, proibindo a instalação de fábricas e manufaturas no Brasil. Então ele revoga esse alvará e vai permitir, autorizar a instalação de fábricas de vidro na Bahia, de pólvora, enfim, né? Nós vamos ver que Brasil essa corte vai se deparar quando chega aqui, né? Principalmente dos navios que chegaram ao Rio de Janeiro, né? Nós vamos ver que, segundo relatos de historiadores, até a chegada da corte no Rio de Janeiro, o Brasil era apenas um amontoado de regiões praticamente autônomas, né? As únicas referências que igualavam as regiões do Brasil, era o idioma e o vínculo com a metrópole. No mais, cada um por si. Não se ouvia falar, não se conhecia a expressão brasileiro. Não existia essa expressão, né? Diz o historiador Oliveira Lima, no seu livro Dom João VI no Brasil, na página 56, que também é citado por Laurentino Gomes, no seu livro 1808, na página 121, ele diz, abre aspas, o Brasil nada mais era do que uma unidade geográfica formada por províncias estranhas umas às outras. No início do século XIX, a população do Brasil era bem escassa, consta aí mais ou menos 3 milhões de habitantes, né, em todo o território brasileiro. Esse volume de habitantes é menos de 2% da população computada no último censo, que foi o censo de 2010, né? Então, isso é importante ser registrado, né? Desse volume populacional, computado no início do século XIX, de cada 3 brasileiros, um era escravo. E ainda havia mais ou menos 800 mil indígenas, né? A capitania mais povoada era a capitania de Minas Gerais, com mais ou menos 600 mil habitantes, seguida aí do Rio de Janeiro, com mais ou menos 500 mil, né? Outro fator que chamou atenção é a precariedade da saúde. A saúde era bastante precária, muitas doenças, né? Como erisipela, desinterias, enfim, doenças infecciosas que não tinham tratamento, né? E não existia médicos, né? O que existiam aqui eram os cirurgiões barbeiros, que eram pessoas que eram autorizadas a fazer tratamentos e a fazer até cirurgias, se fosse o caso, desde que passasse por uma pequena sabatina que era conduzida por um juiz comissário que também não sabia nada de medicina, né? Nós vamos ver ainda que outro fator importante que deve ser ressaltado é que os hábitos também, principalmente os hábitos alimentares e os hábitos de higiene, eram muito precários, né? Quanto à alimentação, usava-se muito a farinha de milho, usava-se muito a carne cozida e também o torresmo. Na mesa era colocada apenas uma faca para todo mundo que estava ali ao redor da mesa. O uso do garfo ou da colher era raríssimo, né? E comumente se comia era com a mão mesmo, né? Nós vamos ver que quando a corte chega ao Rio de Janeiro, a mineração, que foi a economia que marcou a colônia no século XVIII, já estava em declínio, né? Mas ainda foram computadas 555 minas de ouro nesse período. Essas 555 minas empregavam mais ou menos 6.660 trabalhadores.
Desses, apenas 169 eram trabalhadores livres, todo o resto era trabalhador escravo, né? Vamos ver ainda que os estudiosos descrevem o Rio de Janeiro desse período, desse início do século XIX, como uma cidade úmida, suja, né? Onde a população se vestia muito mal, né? E isso são relatos que foram principalmente registrados pelos viajantes que estiveram aqui durante a permanência da corte aqui no Brasil, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar mais um pouco dessa situação até chegarmos aí à aceleração do processo de independência. Obrigada.